Lá no teatro onde eu trabalhava, a gente trabalhava só com iluminação analógica, né, que eu chamo, só as lâmpadas quentes. Então, PC, Par 64, Par 38, Setlight, Locolight, enfim, Elipso, obviamente, enfim, eram vários equipamentos, né? E até então eu só tinha mexido com esse tipo de equipamento. Um dia, foi um iluminador lá montar a luz de um espetáculo e levou 8 par LEDs. O que eu tinha de contra, geralmente? Eu tinha lá 2 lâmpadas pares de cada cor, então 2 magenta, 2 verde, âmbar, azul e branco. Era o que eu tinha lá. Então 2 lâmpadas pares, né, com gelatina, com filtro de cor. Agora a gente já sabe que é um filtro de cor e tal. Mas enfim, eram 2 lâmpadas de magenta, 2 lâmpadas de âmbar, de azul, enfim. E aí veio outro iluminador, colocou 8 par LEDs, colocou ali pra funcionar. Eu nem sabia exatamente como fazer pra funcionar, mas ele colocou na minha mesa, falou, ó, aqui você liga o dimmer, aqui o R, o G, o B, o W e aqui faz um strobo. Eu falei, caraca, mano, que irado. E ali, ele falou assim, cara, se você eu vou usar pro meu espetáculo, mas se você quiser deixar ligada e usar pros seus espetáculos aqui do teatro também, lindo, pode usar, não tem problema nenhum, não, cara, usa aí bem de boa. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, beleza, vou usar na primeira peça. Pra quem tava acostumado com 4 cores, você ter ali cores praticamente infinitas naquela minha realidade, foi um absurdo. Eu falei, vou usar isso em todas as peças e tal. Nisso, a gente se preparou pra fazer um ensaio de luz, né? Era onde a gente montava e configurava a luz antes do ensaio geral, que é onde você passa a peça como se ela fosse, como se fosse a estreia, né? Aí cheguei lá, vamos ensaiar e tal, e era um drama. E o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado em usar elas num tom de... Não é bem um CTB, assim, é um... Pensa num azul com branco, assim, sabe? Praticamente um CTB, vai. E era uma coisa mais fúnebre, a peça. Eu falei, cara, vai combinar muito bem. Porque antes, o que eu teria que usar? Eu teria que usar aquele meu azul, que era um azul que eu usava tanto em peça infantil, quanto pra fazer céu, quanto pra fazer... Enfim, eu teria uma cor diferente. Reuniu todo mundo. A hora que eu fui lá na tomada, liguei as... Porque era na tomada, obviamente, não tinha um Pro Power. Ela puxava uma extensãozinha ali de uma na outra e ligava na tomada. As par LEDs começaram a funcionar, ligou a ventoinha e começou... E, mano, parecia que ia decolar o teatro, assim. E eu não tinha pensado naquilo. Quando o diretor chegou e ouviu, falou, não, Renatinho, não dá, a gente não consegue fazer a peça com esse barulho, é um drama, eu quero que a plateia fique imersa no espetáculo, a gente não consegue usar esse equipamento porque ele faz muito barulho. E, realmente, a peça do outro iluminador era um infantil, com muita música, a galera cantando, criança e tudo mais, então aquilo ali não era um problema. E ali, eu não consegui usar as par LEDs no meu espetáculo, precisei usar o meu azul lá, como sempre. E, cara, foi muito triste. Foi muito triste, porque eu realmente queria usar aquelas par LEDs pra fazer aquele efeito, aquele espetáculo. E foi isso. Essa foi a minha história triste da primeira vez que eu peguei uma par LED. Fala, minha gente, tudo bem? Eu não sei se você já sabe, mas eu me chamo Renatinho. E no vídeo de hoje, vamos fazer uma utilidade pública. Renatinho ajudando você, iluminador ou iluminadora de teatro, orquestra e balé. Eu recebi essa dica desse conteúdo lá pelo Instagram, que o que acontece, né? A gente tem muito preconceito quando a gente vai falar na hora de fazer um balé, um teatro, uma orquestra, quando a gente fala de moving lights, quando a gente fala de equipamentos DMX, de equipamento automatizado, a gente escuta muita gente vem falando, cara, mas aqui o meu teatro não é show, a minha apresentação de balé não é show, eu não quero luz se movimentando, eu quero meus bailarinos se movimentando, eu não quero luz se movimentando. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre o porquê que as pessoas pensam isso, de quem que é a culpa e como é que a gente pode olhar de outra maneira. Geralmente a galera do teatro, do balé, enfim, da orquestra, dessa galera toda, diretores, produtores, eles geralmente são mais velhos, igual o Renatinho, eu também sou mais velho, eu comecei na iluminação analógica. Então a gente tá acostumado com uma temperatura de cor da lâmpada par, a gente tá acostumado com aquela cor mais amarelada de um PC, ou de você ter que colocar um filtro CTB ali pra você cortar aquele amarelo, você tá acostumado com um tipo de potência daqueles equipamentos, tá? Então, é assim que a gente tá acostumado. Também estamos acostumados com pouca fumaça, ou então iluminadores errando na hora de soltar a fumaça, então solta aquela montoeira de fumaça no palco, faz um efeito muito feio ali na fumaça. A gente tá acostumado com isso, e eles estão acostumados com isso. Então eles estão vindo desse mundo onde você tem ali um mapa de luz muito grande, um rider de luz muito grande, você tem, vamos pensar ali no balé, é muito comum a gente falar, tem os 5 focos, né? Um central, mas no meio do palco, um mais pra frente, o outro mais pra frente, os outros mais aqui atrás. Então, assim, você tá acostumado com aquelas posições de equipamentos.
exatamente como eu contei a primeira história, logo que entrou esses novos equipamentos, moving lights, par LEDs e tudo mais, a tecnologia não era 100%, então o ajuste dos equipamentos não era fino. Você acendia um branco, o ator lá no palco ficava azul e não ficava branco. Você tinha equipamentos que você fazia uma posição e para ele ir para posição ele era muito brusco. Você tinha equipamentos que eles eram barulhentos, iguais às par LEDs, as ventoinhas, enfim. A forma de refrigeração desses equipamentos, eles eram muito experimentais, na verdade. Você precisava de muito refrigeramento ali dentro para aqueles componentes não superaquecerem e você ter o mesmo resultado de sempre, tá? Uma outra vez que eu fui fazer a luz para uma orquestra e foi exatamente o que aconteceu com as par LEDs. Era um festival de música aqui, a gente conseguiu, foi até muito legal, porque eu pude usar muito equipamento naquele dia. Aquele dia não, na verdade era um festival, então tinham vários dias, e cada dia eu ia ter um tipo de apresentação. Então, o que eu fiz? Eu fiz um rider pra tudo, então usei o wash de frente, par LED de contra, tinha bin, tinha spot, tinha muita coisa. E ali aconteceu a mesma coisa. Quando a gente chegou e bateu o sistema, que o maestro ouviu o barulho que o sistema fazia, a gente não pôde usar mais da metade dos equipamentos. Tive que chegar lá e falar, não, mas vamos fazer o seguinte, a luz de frente eu ainda consigo usar. Ali a gente desliga os moving lights, deixa só alguma coisa de par LED, sobe a vara um pouquinho mais pro barulho não chegar. Enfim, tive que fazer um bem bolado ali pro maestro gostar e tudo mais. E aí já vou falar uma parada pra você. Se você tá nessa situação, querendo colocar equipamentos, né, os moving lights, as par LEDs, enfim, se tiver querendo colocar esse tipo de equipamento e implementar nos seus teatros, nos seus balés, nas suas orquestras, você pode mandar esse vídeo aqui pro seu diretor, pro seu produtor, porque a partir de agora, o que acontece com esses equipamentos? Eles vão evoluir. Obviamente, a tecnologia da luz, ela tá evoluindo muito rápido. A gente tá caminhando com tudo isso muito, mas muito rápido. Então, assim, uma primeira coisa que a gente vê de evolução das lâmpadas, tá? A gente vai falar de índice de reprodução de cor, o IRC. IRC, ou então em inglês, eu até anotei aqui, ó, que é o CRI, que é o Color Rendering Index. Nada mais, nada menos, que é o índice de reprodução de cor. O que é o índice de reprodução de cor? É quando você coloca uma lâmpada e quão fidedigna, vamos dizer assim, é a reprodução da cor. Porque, na verdade, como é que funciona, né, o nosso olho? O nosso olho não vê a pele, ele vê a luz rebatida na pele que vai pro seu olho. Então, quando a luz rebate aqui na minha pele, qual é a capacidade dela de reproduzir exatamente a cor que é a minha pele? Então, por exemplo, você vai ter uma escala de 0 a 100, onde 100 a reprodução é 100% e você obviamente vai caindo, tá? A gente fala que o índice de reprodução de cor abaixo de 70, ele já não é bom. Então, por que a gente não usa par LED pra fazer uma luz de frente? Ou então, por que você não vai usar lá no teatro pra fazer um corredor, um pino, um foco com uma par LED? Porque ela não é pra isso. Ela tem um índice de reprodução de cor próximo a 70 e às vezes até menos que isso, dependendo da marca, tá? Então, assim, você não pode fazer uma luz de frente com uma par LED, que senão você vai ficar azulado. Você não vai ficar com aquela cor bonita, tá? Então, esse já é um primeiro ponto. Hoje, os equipamentos, se a gente for pensar lá num PC, num Fresnel, onde a gente usava uma lâmpada halógena, você tinha o índice de reprodução de cor de 100%. Por isso que era tão bonito. Você fala, cara, eu não sei porquê, mas aquela par 64, quando ilumina ali o bailarino, a bailarina, fica lindo. Por quê? Porque você tem um índice de reprodução de cor de 100%. As lâmpadas halógenas têm isso. E aí, com a evolução, hoje, você tem equipamentos com índice de reprodução de cor muito próxima a 100. É claro que não vão chegar a 100, mas você tem um índice de reprodução de cor muito bom. Se a gente for aqui, ó, pra tela do computador, eu até entrei aqui numa luz que a gente usa em casa, por exemplo, da Philips, tá? De 6.500 de temperatura de cor, 22 watts, enfim. A gente vai ver aqui embaixo que ela tem um IRC de 80. Então, assim, cara, você chegar no índice de reprodução de cor de 100 é muita coisa, tá? E a luz da sua casa, tenho certeza que ela não é ruim, né? Se eu pegar, por exemplo, um iForte aqui, que é um equipamento da Hobby, tá?
Ele é muito legal. É um equipamento muito completo, um spot muito completo. A gente usa ele para fazer fotografia, tá? Se a gente for aqui embaixo e for dar uma olhada nas especificações dele, você vai ver que ele tem um índice de reprodução de 70, mas ele chega até 90 de índice de reprodução de cor. Então, assim, é absurdo, tá? Aonde você consegue chegar com esse tipo de equipamento. Então, se a gente for aqui pegar, por exemplo, as lâmpadas que a Hobby usa, por exemplo, aqui, ó, você vai ver que o índice de reprodução de cor dela aqui, ó, é maior do que 90. Então, assim, cara, é absurdo esse tipo de lâmpada. Então, assim, a primeira coisa, né? Então, quando você vai ligar um equipamento desse, você tem um índice de reprodução de cor muito bom, tá? E eu tenho um convite para te fazer também. No dia 21 de outubro, a HPL, que é a representante oficial no Brasil da marca Hobby, mostrei ali o iForte, mas enfim, eles têm vários outros equipamentos, eles vão fazer o Hobby Barbecue Day. Eu achei muito legal a ideia, vai ser um churrasco para uma galera, para os iluminadores, enfim, donos de empresa, iluminadores, irem lá na HPL, lá em São Paulo, conhecer os equipamentos da Hobby. Então, assim, vai ser muito legal. Vai ser um dia onde você vai poder conhecer um monte de equipamentos lá da Hobby. Eu sei que vai ter os iBolt, os iForte, vai ter os Spider, vai ter, deixa eu colar aqui, ó, vai ter o SVB, vai ter as Tetra, os Paint, enfim, vai ter muito equipamento da Hobby lá legal, onde você vai poder ir lá, mexer nos equipamentos, ver eles funcionando, os robôs Spot também, como é que funcionam aqueles canhões seguidores sem ter o operador no canhão, onde você tem só aquela manopla que parece um guidão de moto, assim. Você vai poder ver esses equipamentos e mexer neles. Eu, Renatinho, vou estar lá, então a gente pode se conhecer, a gente pode se encontrar nesse evento, vai ser muito legal. Então, assim, vai ser dia 21 de outubro, lá na HPL. Tem um link aqui embaixo para você ir lá e fazer a sua inscrição, lembrando que as inscrições são limitadas, obviamente não cabe todo mundo lá, o espaço deles é bem grande, mas obviamente não cabe todo mundo, e também vai ter um sorteio para você ir lá conhecer a fábrica da Hobby, lá na República Tcheca, se eu não me engano, mas tem todas as informações aqui no site deles, e obviamente você vai falar que você viu aqui no canal do Renatinho, fala, ó, eu vi lá no canal do Renatinho, quero participar lá do dia da Hobby, não tem custo, você pode ir lá só e aproveitar esse dia muito maneiro. Tá bom? É isso, então a gente se vê lá no dia 21 de outubro. Próximo ponto, que até é o Beto Bruel, que pra mim é uma das maiores referências na iluminação de balé, de teatro, enfim, de eventos. Ele veio aqui no Contra Rider Podcast, ele contou uma história, né, de quando ele conseguiu colocar moving lights na Avenida Dropsy, que é um espetáculo que ele iluminou. Na verdade, a Avenida Dropsy virou Avenida Paulista, lá em São Paulo, e ele entendeu que com um equipamento ele ganhou mais de 80 equipamentos. O que isso significa, né? Significa que com um equipamento, com um moving light, obviamente você pode apontar ele para onde for e aí você tem um foco. Então, já quebrando esse paradigma de não, o moving light tem que se mexer. Ele vai se mexer, mas você já pensou que ele pode se mexer apagado? Então, pô, eu não quero que ele saia daqui e vá para lá. Não, ele vai ficar parado ali, faz o foco, acende, fez a função dele de foco, apaga, se movimenta apagado para um outro lugar, acende lá e você tem outro foco, depois você tem outro foco. Como todos eles têm uma abertura de foco, de zoom e tudo mais, você pode ter desde um foco lá, que era um pimbim que a gente ia usar fazendo só o rosto de quem tá em cena, ou então você pode ter corpo inteiro, ou você pode ter um plano médio, enfim. Mas você vai ter outros planos com aquela luz. Então você pode ter vários focos, você vai ganhar muito mais possibilidade do que, propriamente dito, ali com um equipamento. Então você teria que ter, sei lá, 80 elipsos do que você pode ter um moving só. Então assim, você tem muito mais possibilidade e com certeza 80 elipsos, primeiro que acho que nem cabe nas varas do teatro, ou mesmo se coubessem, vão sair muito mais caro do que você ter um spot só. Então, é muito interessante isso. E por último, é muito comum, quando você liga um equipamento, dependendo ali do silêncio, você já não escuta mais a ventoinha. Se são os equipamentos bons, de marca, enfim, como eu mostrei aqui os da Hobby, por exemplo, o próximo vídeo vai ser falando dos equipamentos da Hobby, cara,
muito silenciosos. Então você pode colocar no seu espaço sem problema, você pode colocar no seu rider de balé, de teatro e tudo mais, tá bom? Então assim, quis hoje desmistificar isso, que você pode sim usar moving lights, você pode sim usar esse tipo de equipamento, porque a gente já teve um avanço muito grande na tecnologia. Claro que você, agora falando de volta com os iluminadores, com as iluminadoras, você tem que ter muito cuidado na hora de usar esses equipamentos, mas eles vêm muito pra te ajudar. A gente tá gravando um filme, um longa, agora nesse mês, no mês que vem, onde eu tô usando moving lights. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo de filmagem ali no set, eu preciso iluminar várias cenas e eu tenho 5 moving lights fazendo várias cenas. Então assim, isso para um filme. Então, onde os microfones e tudo mais são muito mais sensíveis, tá? Então, dá sim pra você usar esse tipo de equipamento lá nos seus eventos, nos seus teatros e tudo mais, tá? E é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo também. Dá um like aqui no vídeo, manda pra quem você achar que precisa saber. Lembrando, vagas para a comunidade do Renatinho sempre abertas aqui na descrição do vídeo, QR Code na tela e também da lojinha do Renatinho para você poder conhecer todas as nossas camisetas, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!